Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai tentar explicar para vocês o que é demanda, né, dentro da Umbanda. O que é demanda, né? Muitas das vezes a gente ouve falar, né, sobre isso dentro dos terreiros ou até mesmo fora do terreiro, né? Demanda, estou demandado ou jogaram demanda em mim. E o que é demanda, né? Aí fica essa pergunta. Todo mundo fala, tô com demanda, mas o que é demanda? Vamos tentar explicar isso aí. Então, antes da gente começar o vídeo, falar sobre demanda, deixa sua curtida, compartilhe também para as outras pessoas que às vezes não sabem, né, o que realmente é uma demanda. Compartilhe, tá bom? E não esquece, se inscreva no canal. Aqui são vídeos diários, hein? Mas para o vídeo não se alongar, enquanto você se inscreve e deixa curtida no vídeo, vamos tocar a vinheta. Vamos lá, pessoal. Ó, demanda, né, é toda forma de energia negativa que chega até nós e é sempre mandada por alguém encarnado. É isso mesmo. Essa demanda, ela pode ser em forma de pensamento ou elementar. Não é mandada por Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, ou seja, nunca uma entidade irá demandar alguém, um médium ou qualquer pessoa que seja, tá certo? A demanda, ela é sempre mandada por alguém encarnado, por alguém físico, tá bom? E essa demanda, ela pode ser em forma de pensamento ou elemental. Vamos tentar explicar mais um pouquinho. Ó, existem também as demandas mentais, tá ok? Né, que são as pragas, as maldições, mas também podemos citar, né, a autodemanda, é isso mesmo. Essa não é ativada por nenhuma força espiritual, mas sim pela própria pessoa, que coloca na cabeça que está demandada, entendeu? Às vezes por conta de problemas, né, que está enfrentando, por coisas erradas que estão acontecendo na vida dela. Porém, nem tudo, né, pode ser considerado demanda. Temos que analisar todas as coisas e ver se estamos em dia com nossas orações e se de fato, né, não estamos passando por situações para que possamos refletir mais sobre nós mesmos. Ok? Ou seja, nem tudo é demanda. Às vezes são coisas que a gente tem que viver mesmo, né? Ó, como já foi dito, né, a demanda pode ocorrer de várias formas. A chamada demanda mental é aquela que é mandada para uma pessoa através de um pensamento negativo, ou seja, não é usado nada fisicamente, nenhum elemento. Ela pode ser mandada em forma de oração ou com sentimentos negativos direcionados a nós, por nossos inimigos, né? Pessoas que não gostam da gente, que sentem inveja ou às vezes que tiveram algum tipo de atrito e briga com a gente, né? Temos também a demanda elemental, que é aquela que a pessoa manda o negativo para nós através de firmezas, trabalhos feitos, ou seja, utilizam de objetos, né, ou elementos físicos e direcionam as intenções para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Isso também é demanda. Porém, vale ressaltar que a demanda, ela pode vir também de forma involuntária, ou seja, inconsciente, certo? Um exemplo é quando alguém acha que tem poder sobre nós, um namorado, namorada, ou por aqueles que tenham por nós uma super proteção, tipo pai ou mãe. Também pode jogar uma demanda na gente. Ó, as demandas se manifestam de várias formas, né? Dentre elas podemos citar falta de energia, fraqueza, dor de cabeça, irritação, raiva, tristeza, baixo astral, sonolência, entre outros. Porém, antes de falarmos que estamos com demanda, devemos procurar ajuda terrena com médicos, né? Até mesmo para entender se não estamos com nenhum problema relacionado à saúde, tá certo?
Vamos lá. A demanda, pessoal, ela também pode atingir um terreiro, né? Geralmente, ela cai direto sobre a corrente mediúnica, né? Fazendo com que ela seja quebrada, né? Diante disso, é de extrema importância que todos os médios façam seus banhos de defesa, façam seus preceitos e ao pisar dentro do terreiro estejam bem firmes e com pensamentos positivos, certo? Então já deu para vocês entender aí o que é demanda. A demanda, ela é tanto um pensamento negativo voltado a você, quanto também algum tipo de ritual básico e simples com uma intenção de prejudicar ou uma negatividade também voltada a você. Lembrando também que existe a demanda de pessoas que são às vezes obsessivas, né? Como a gente citou aqui, namorado, namorada, pai e mãe, joga essa demanda também que dá aquele, ou seja, é o ar de superioridade. Isso é uma demanda involuntária, né? A pessoa ela quer ser mais que você, ela é mais que você, ela acaba dando essa demanda. Então já deu para a gente entender um pouquinho sobre a demanda. Agora, como quebrar uma demanda? Então, quando a gente identifica, né, num terreiro um filho ou uma pessoa que de fato esteja com demanda e ela for mais pesada, né, a mesma é quebrada pelas entidades incorporadas. Porém, né, quando se é identificada uma autodemanda, a situação se complica mais. Por quê? Pois ela está na mente da pessoa. E se é um médium, né, pode atrapalhar no seu desenvolvimento mediúnico, uma vez que ela abaixa as vibrações e pedindo, né, que os guias possam trabalhar. Ou seja, dentro do terreiro, né, os guias espirituais, se caso você estiver sofrendo de demanda, o guia vai quebrar essa demanda. Agora, quando é uma demanda, né, do particular, que é uma autodemanda, aí é um pouco mais complicado, né? Se a demanda é mais leve, banhos de descarrego e limpeza, defumação, oração, firmeza com vela, oferendas, né, enfim, coisas simples, né, ligado aos orixás, é claro que vai ajudar, vai estar limpando essa demanda, vai estar quebrando essa demanda, tá certo? Quando é uma demanda leve, algo simples, às vezes só um pensamento, uma inveja, certo? Aí, coisas simples que você possa fazer na sua casa, provavelmente vai estar quebrando essa demanda, tá certo? Para realizar, né, isso tudo, para quebrar a demanda, é importante alertar, pessoal, que toda demanda enviada para uma determinada pessoa, muitas das vezes, acaba não atingindo a pessoa desejada, viu? Né? Lembre-se disso, mas só que vocês têm que entender o que? Toda pensamento que você tem, a gente deve lembrar que existe a lei do retorno. Aonde que acontece, propriamente dizendo, até mesmo daquelas pessoas que têm um pensamento negativo voltado a você, que provavelmente joga uma demanda em ti, ela acaba se autodemandando também, certo? Então, quando é realizada uma demanda direcionada a você, aquela pessoa que mandou a demanda para você, ela está se autodemandando também, tá certo? Então, é a lei do retorno. Mas é isso, pessoal, um vídeo rápido, curto aqui, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa questão de demanda. Como eu falei, a demanda, elas são pensamentos e intenções voltadas a você. E também pode existir a autodemanda, que é quando você acaba meio que elevando seus pensamentos negativos e se abalando com as suas próprias tristezas, por assim dizer, né? Caso ficou dúvida, basta deixar aí nos seus comentários, tá certo? Mas é isso, espero que todos tenham entendido, espero que todos tenham gostado, peço a vocês que compartilhem esse vídeo com os amigos, enfim, isso tudo vai estar ajudando o canal a crescer, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.